Olá, vamos a mais uma reflexão na palavra do Senhor e hoje eu gostaria de trazer um texto ali que se encontra no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, e refletir um pouco no que diz, pelo menos os primeiros 4 versos desse capítulo, mas eu gostaria de começar lembrando então um fato lá do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, quando Jesus, após ser batizado, ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo, onde passa 40 dias sem comer, sem beber. E ao final desse período, Satanás lhe aparece e faz as famosas 3 tentações, que você conhece e lembra. E a primeira tentação foi aquele desafio de que se ele fosse o Filho de Deus, que ele transformasse aquelas pedras em pães. A essa tentação, Jesus responde com a palavra de Deus, essa frase que ele fala está exatamente nesse trecho que iremos estudar hoje, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, por isso, o texto escolhido é Deuteronômio. E o contexto aqui é que o povo já tinha saído da escravidão da terra do Egito, o povo já tinha percorrido o deserto e estava ali no processo de se apossar da terra. E aqui é a palavra que, através de Moisés, Deus fala ao povo e recomenda ao povo algumas instruções importantes, e são essas instruções que eu quero então refletir e ver o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Eu começo então do versículo 1, que diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos teus pais. Aqui nós aprendemos qual é o padrão de Deus quando ele escolhe e decide estabelecer um relacionamento com seu povo. E o padrão é esse: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Na verdade, Deus tinha estabelecido vários mandamentos para o povo. Para os judeus, Deus havia dado vários mandamentos, os mandamentos morais ali refletidos nos 10 mandamentos, que todos nós conhecemos, mas havia também os mandamentos civis, que foi a legislação que Deus então estabeleceu para um povo que iria viver em sociedade, em comunidade, ali descrito também no Pentateuco, e também as leis cerimoniais que dizia respeito à questão religiosa, aos sacrifícios, às ordenanças, tudo aquilo que o judeu tinha que praticar enquanto religião. E aí talvez a pergunta sua hoje é: e essas leis ainda prevalecem e continuam para a igreja, para nós? A moral sim, ali moral sim, refletida ali nos 10 mandamentos, atenção, ela continua para a igreja sim. Tanto é que Jesus vai ali nos evangelhos resumir os 10 mandamentos em 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma e força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ali você tem então os 2 grandes aspectos, ou as grandes 2 divisões que há nos 10 mandamentos. Não somente isso, mas quando a gente lê as cartas de Paulo, principalmente, de Pedro, de João, a gente vai ver ali também vários imperativos, vários mandamentos dos apóstolos para a igreja. Quando, por exemplo, Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Isso é um imperativo, isso é uma lei para nós. Um mandamento, né? Um mandamento. Quando ele fala, por exemplo, não vos embriagueis com vinho, aonde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós geralmente cumprimos a primeira parte desse mandamento, que é não se embriagar com vinho, mas em geral esquecemos da segunda parte, que é enchei-vos do Espírito Santo. Então, para nós, sim,
há os mandamentos que Deus estabeleceu para a sua igreja, e o grande padrão de Deus para nós que queremos ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele é que nós, de fato, também cuidemos de cumprir todos os mandamentos que Ele nos ordena. Lá o verso 2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Parte A do versículo. E aqui nós aprendemos o princípio da gratidão. Deus sempre instruiu o povo a lembrar, a pensar no passado e a perceber tudo aquilo que Deus tinha feito por eles e agradecer. E não somente isso, mas ensinar os seus filhos. E aqui para nós também permanece essa lição de que nós devemos lembrar na nossa história de tantas coisas que Deus já realizou na nossa vida, talvez aquela situação que você passou, de aperto, de dificuldade, de um problema que para você era insolúvel, e o Senhor, de uma maneira extraordinária, de uma maneira miraculosa, de uma maneira surpreendente, Ele ali te abençoou e resolveu aquela questão e te abençoou de forma assim prática, e nós devemos então sempre lembrar desses momentos, né? Eu sempre lembro da minha conversão, por exemplo, quando pela primeira vez me foi falado do Evangelho pelo meu amigo, e ali eu pude entender e aceitar a Cristo como meu Salvador. Então eu sempre agradeço a Deus por essa grande bênção. Então aqui o princípio da gratidão. Mas Deus continua falando nesse verso aqui, a segunda parte, que te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E aqui nós aprendemos que Deus nos prova sim. Deus provou o povo durante a travessia pelo deserto, com um propósito bem específico, para saber o que havia no coração do povo. E aqui nós podemos lembrar então que Deus também prova a cada um de nós, prova a sua igreja. E na verdade você vai lembrar lá da carta de Tiago, capítulo 1, que ele vai dizer lá: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aqui muito interessante que Tiago coloca na mesma frase a palavra alegria e a palavra provação. E isso só faz sentido sob a pena de alguém que está inspirado pelo Espírito Santo. Mas aqui ele vai explicar que a aprovação, ela tem um motivo específico, uma razão específica, um objetivo específico, que é de trazer a perseverança ao cristão, de trazer uma confirmação da sua fé, e para produzir perseverança, aqui a palavrinha hipomoné, né, do grego, aquele sentido lá de resistir uma forte pressão sem se romper, sem se quebrar, sem espanar, né? Novo linguajar aí, e para que nós possamos nos tornar perfeitos e íntegros, em nada deficiente, é o que fala o verso 4. Então o Senhor provou o povo judeu, o Senhor nos prova também com essa finalidade de nos aperfeiçoar, de nos amadurecer na vida cristã. E isso nós não podemos esquecer. O verso 3 então vai dizer: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou como maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Aqui é interessante porque durante a travessia ali no deserto, que durou 40 anos, o povo talvez pensou: como vamos nos alimentar? E ali um problema então quase que insolúvel, quase sem solução. No entanto, Deus, de uma forma extraordinária, faz acontecer algo que nunca tinha acontecido, que é chover um alimento, chover o maná, que caía como orvalho durante a madrugada e que o povo poderia então sair de manhã e recolher aquilo no seu quintal e fazer o seu alimento. Esse texto nos mostra então que Deus muitas vezes nos socorre de forma extraordinária, de uma forma sobrenatural. Aqui ele mandou o maná,
E ele diz, você não conhece o maná e os teus pais também não conheceram esse maná, porque isso é algo especial que eu faço acontecer na vida de vocês, para que vocês possam passar aí pelo deserto de uma forma que seja possível. E aí, na sequência desse verso, vem a frase de Jesus, para te dar a conhecer, atenção aqui, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Essa foi a frase de Jesus para Satanás. E aí, indo para o verso número 4, Deus continua e fala, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inclinou o teu pé nestes 40 anos. E aqui é algo extraordinário, porque Deus quebra aqui uma lei da natureza que ele mesmo criou. Nós sabemos que quando você tem uma roupa, aqui citada, né, o tecido, e essa roupa sendo usada dia a dia, naturalmente ela tende a se desgastar e a perder suas propriedades de uso. E aqui Deus ele diz que durante todo esse tempo, apesar de todo ali a questão do clima, do sol, do frio, Deus quebrou essa lei da natureza para que a roupa não envelhecesse. Não somente isso, mas ele diz aqui que nem o teu pé se inchou nesses 40 anos. Então o nosso Deus é um Deus que retém o mal. É o Deus que retém o mal para o bem dos seus filhos. E aqui a gente pode lembrar mais uma vez do momento que estamos vivendo, esse tempo de pandemia, esse tempo de medo, mas nós devemos lembrar que apesar das estatísticas, apesar do prognóstico que os médicos e as autoridades têm colocado, o nosso Deus é sim um Deus que retém o mal sobre a vida dos seus filhos. E mesmo se formos infectados e passarmos por essa doença, nós devemos lembrar também que Deus ele prova o seu povo e para ver o que de fato há no nosso coração. E aconteça o que acontecer, nós sabemos que Deus está conosco. Mesmo em meio à provação, Deus está conosco. Então gostaria de concluir essa breve reflexão, lembrando essas verdades aqui que Deus tem para nós ainda hoje, e lembrar, né, voltando lá ao início da nossa reflexão, essa frase aqui foi de Jesus, que falou para Satanás diante de uma provação. Isso também me ensina algo. Isso me ensina que eu também preciso conhecer a palavra de Deus, para que no momento de tentação, ou no momento de provação, eu possa lembrar da palavra de Deus e aquilo pode aquietar o meu coração, me dar consolo, me dar tranquilidade e saber que o meu Deus é um Deus que produz o impossível para abençoar cada um de nós. Que essa reflexão, então, que essa verdade possa ser guardada no teu coração, para que você possa ter tranquilidade, paz, consolo no Senhor, porque Ele é quem nos guarda, é Ele quem cuida de cada um de nós. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Muito curioso.